Praise God, praise God, praise God. I like Bible. Let's break things with the Bible. Basic information you should know before, leaving the planet Earth. Aleluia. O que eu falei? Eu gosto de Bíblia e gosto de explicar as coisas dentro da Bíblia. Aleluia. Você é tipo de gente que é operador da maldade? Você gosta de sacanear Deus e todo mundo, fazer maldade com Deus e todo mundo, você não tem responsabilidade emocional. Você acha que você vai continuar nessa pegada aí até quando? Presta atenção. A Bíblia está cheia de exemplos em Deuteronômio, Ezequiel, Daniel, que existe anjos que vai escrevendo, catalogando tudo que você vai fazendo. Beleza? Eu vou estar dando aula sobre isso aí no próximo vídeo. Beleza? Você é operador da maldade, né? Então, a Bíblia fala lá em Mateus 7, 22, 23, nunca eu vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. A Jesus falando, fica aí na maldade, é Jesus que disse, que vai te negar e que vai dizer que não te conhece, que você é ruim, mal. Fica nessa pegada aí. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos, operadores da maldade, certo? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, que de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. Mateus capítulo 7, versículo 2, vai dizer que a mesma medida que você medir os outros, você vai ser medida. Paulo fala em Colossenses que vai ser retribuído a cada um segundo as suas obras. Então, se você pegar em Mateus e até Apocalipse, eu provo para você, depois da ressurreição tem maldição aqui ainda. Aí tem um monte do cego guiando cego, né? Ensina os irmãos que Jesus levou todas as maldições na cruz. É só você abrir a Bíblia e escrever no comentário e mandar para mim e falar onde é que está dizendo isso aí. Porque a Bíblia fala, na verdade, em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, que Jesus pagou o preço e ele quebrou a maldição da lei. Lá não está falando todas as maldições. Uai, se Jesus levou todas as maldições na cruz, por que quando o dia, antigamente não tinha espinheiro, não tinha um monte de coisa na terra não, hoje tem. Por que o pecado está aqui ainda? Ele é a propiciação do pecado, ele pagou o preço. Não, ele não tirou o pecado do mundo, ele veio e pagou o preço para quando a gente pecar, a gente ter acesso a ele e a Deus de novo pela purificação através do seu sangue. Então, irmãos, se fica na maldade. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, assim como o pássaro vagueia, voa para lá e para cá, uma maldição sem causa, não chega não. O que significa? Você está plantando, e os anjos estão anotando tudinho. Aí o que acontece? Vai acontecer um tribunal lá no céu, e aí vai ser apresentado o seu relatório, o que os anjos vão relatar a você, e é um mistério para mim, por quê? Porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus está em todo lugar. É que Deus é um Deus tão amoroso que ele gosta de trabalhar em equipe, beleza? Ele gosta de trabalhar em equipe. Uma vez eu estava lá em Goiânia, sozinho, era solteiro, né? Estava lá pregando numa igreja bem pequenininha, dando workshop de libertação. Aí chegou uma irmã lá, uma senhora, 3 irmãs gêmeas, trilinha, né? 3 gêmeas. Aí eu peguei, orei lá, dou um seminário, depois vou orar pelo povo. Aí começou a manifestar demônio lá para todo lado, glória a Deus, gente ser curado, glória a Deus. Aí eu vi essa senhora, eu olhei para ela, que é um dos dons bem fortes nesse ministério, é o dom de revelação para conhecimento. Eu falei, Deus está me revelando que sua família, tudo, a mulherada, tudo morre de câncer, né? Ela falou, é verdade, pastor. Eu falei, eu vou te falar o que o Espírito Santo está me revelando aqui. Até 700, já tem 300 e tantos anos que esses demônios estão vindo na sua família. Aí é que está o problema. Quando eu vou ministrar sobre libertação, quando eu vou ministrar sobre remover as maldições, eu não parto dos princípios da primeira aliança. Eu vou depois da ressurreição. Tudo que eu ensino aqui, quem participa do seminário aqui sabe que eu provo no Novo Testamento, depois da ressurreição, que tem maldição aqui ainda. Por isso que a vida de vocês está toda arrebentada. Em vez de vocês serem igual os irmãos de Bereia e olhar, vamos ver o que o irmão Alexandre fala a verdade mesmo. Vocês estudar, você deixa esse operador da maldade aí querer poluir a mente de vocês. Porque vocês acham que é aqui, que eu tenho o privilégio de morrer aqui, de viver aqui, né? E vou partir também daqui, em nome de Jesus. Vou cumprir meu ministério na Alemanha até o fim. Glória a Deus. Partiu daqui, da Alemanha, tanta bênção, tanta coisa boa, entendeu? Foi traduzida a Bíblia, tudo bonitinho, por quê? Vai você ficar deixando os outros ler a Bíblia para você? Não, Deus te deu, você mesmo lê. Então, eu provo da ressurreição até o último livro do Apocalipse, tem maldição aqui ainda, então resolve sua vida.
Resolve sua vida, você vê como é que tá, ué. Lá no Goiás nós temos o costume de dizer, só sabe onde a pedra tá apertando no sapato e a pedra quem tá calçando. Então, você quer que Deus te abençoe, para de operar na maldade, para de querer ficar lascando os outros, para de ficar falando da vida dos outros, para de querer ficar prejudicando os outros, porque vai voltar, irmão. A lei da semeadura não é brinquedo não, porque Deus, ele é justo. Aí eu tava lá em Goiânia, lá, conversei com essa senhora, das irmãs, e aí essa senhora já tava com câncer também. Aí eu falei para ela, então vamos diante de Deus, arrepender, eu vou entrar na brecha para você como a atalaia de Deus. Entrei na brecha, Deus, em nome de Jesus. Aí fizemos um processo de oração. Quando eu olhei para a mulher, moço, os demônios manifestou tudinho. Aí eu peguei, coloquei ele debaixo do julgamento de Deus, abri a sala das armas e sentei as armas nele, no nome de Jesus, porque nós crentes temos autoridade. Nós temos autoridade. O problema é que vocês não têm apóstolo verdadeiro, gente, para treinar vocês, ensinar o mundo espiritual. Entendeu? A Bíblia é cheinha de técnica bélica militar sobre libertação. Aí vocês acham que Jesus ia soltar os apóstolos no reino de Satanás? 2 Coríntios 4:4, ser desarmados? Os demônios têm arma, filho. Demônio tem armadura, espada, lança, os anjos tem armadura, espada, lança, rede. Tem arma, a Bíblia tá cheia de arma, sala das armas, que é para nós poder lutar. Aí eu comecei a botar ela na sala da arma e comecei a usar as armas que o Espírito Santo foi revelando. Aí ele foi e entregou o ouro. Falou, não, tem 350 anos que nós opera aqui, mata todo mundo assim. Aí perguntei qual o direito legal, removendo o direito legal. Aí eles perdem o direito, tem que ir embora. Você tem que mandar em nome de Jesus, eles têm que pegar descendo. Então, o mundo espiritual, as experiências que você vai viver com Deus, vai depender de você, a sua fome e sede de Deus e determinação de cumprir o que Mateus 6 está dizendo. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Lá não está dizendo que você tem que ficar preso pelas coisas perecíveis desse mundo. Coloca Jesus em primeiro lugar e você vai começar a viver Deus mesmo. Agora, para de ficar inventando desculpa por tudo que aconteceu na sua vida. Eu mesmo já passei muita luta, tô passando umas lutas aí, eu não saio lá fora lá. Tá bom que na hora da raiva, no começo de tudo, você fica com raiva mesmo, fala mesmo, liga para um, liga para outro, faz o tempo que você tá machucado. Mas eu normalmente, igual agora, eu não fico lá fora culpando ninguém não. Eu vou trocar ideia com Deus. Deus, em nome de Jesus, já tem tantos anos que eu estou com você, eu trabalho com você, já recebi tanta libertação, já fiz tanta coisa. Onde é que foi que Satanás arrumou o direito de fazer o que ele está fazendo comigo? É assim que eu trato comigo. Aí eu já descobri um monte de coisa ruim aqui em mim, e aí eu estou recebendo libertação. Tem uns pastores amigos meus que estão vindo me ajudar. Eu falei, tá umas tranqueiras aqui, irmão, que eu estou jejuando, orando, eu dou conta. Não, eles vêm, eu vou lá agora encontrar com eles para ser ministrado. Eu vivo o que eu prego. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Coríntios que a gente tem que viver o que prega. Não é só em questão financeira. Tem que viver mesmo, Tiago, tem que viver. Eu tenho que ser exemplo para vocês. Tira o nome de apóstolo à frente do meu nome, vai ficar o irmão Alexandre, um homem normal, como qualquer outra pessoa. Para de ficar plantando tranqueira, irmão. Você vai colher. Eu estou te falando que você vai. Vai porque Deus é justo. Outra coisa. Tem um ponto aqui no meio dos cristãos que é bem complicado. Duas coisas. Primeiro, tem situação que vai acontecer, ele vai falar para você virar o rosto. Jesus. Mas como a maioria de vocês não conhece Bíblia, tem outra passagem em Lucas que Jesus vai lá e fala assim, agora não está na hora de virar o rosto não. Pega a espada, Pedro, compra a espada. Como é que é, irmão Alexandre? Jesus mandou comprar a espada. Mandou, porque nem tudo se resolve só no amor, não. Tem justiça, tem que pôr, sabe por quê? Porque senão vira anarquia. E quem está no controle de tudo é Deus, não é o diabo, não. Entendeu? Quem criou os demônios para corrigir nós foi Deus. Os demônios que caem com Satanás no folclórico evangélico aí diz que virou demônio. Abre a Bíblia e me mostra o versículo que está dizendo que os anjos que caem virou demônio. Não, senhor, Deus trancou eles e eles vão começar a ser soltos agora no desenrolar do Apocalipse. Por isso que eu já estou te falando, ó. Vocês aprendem aqui, ó. Água e pão. Estou dando papo. Aprende a jejuar e orar agora. E tirar o Deus da comida da sua barriga, meu filho. Porque a parada do coronavírus foi brinquedo do que vai vir aí. Tô avisando. Aprende a beber água e viver do pão da vida que é Jesus. Porque o negócio vai ficar bom, não. E o interesse que Deus tem no céu é o seguinte. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 diante, vai dizer, se em uma grande casa existe vasos de honra, aqui dentro, vaso de honra e vaso de desonra. Aqui dentro tem coisa em mim que glorifica a Deus. E tem coisa aqui dentro de mim que misericórdia. Você quer estar perto de mim, não. Deu papo reto, falei do jeito que tem que ser.
Aleluia. O evangelho a gente tem que usar ele, não ficar falando dele. Fica ligado, porque enquanto existe otário, malandro se dá bem.